Olá, este é mais um episódio de Pergunte ao Frater, um programa semanal de perguntas e respostas realizado através de uma caixinha de perguntas que eu coloco toda quinta-feira lá no meu perfil do Instagram, @frater_L45 para todas as redes sociais. Hoje temos uma notícia muito triste. Infelizmente, por questões técnicas, a Meta deletou o nosso histórico de perguntas do Pergunte ao Frater da última quinta-feira. Por conta disso, tivemos que recuperar da maneira que deu as perguntas que foram feitas. Se por algum motivo a sua pergunta não for respondida nesse episódio, envia de novo quinta-feira. Não foi por falta de vontade. Vamos lá? Vamos lá, Frater. E aí, tudo bem? Pô, tudo bem. Tá. Dia maravilhoso, esse friozinho. Adoro. Preparado para mais uma rodada de perguntas? Não, preparado eu nunca tô, né? Como assim, Frater? Eu nunca sei o que vai vir, cara. Vocês são. Pô, é a caixinha de surpresas. Então, bora lá. Como você faz para estudar os livros que você lê? Ué, como eu estudo livros de qualquer outro assunto. Como é que você faz para estudar para a prova da faculdade, ou do cursinho que você faz, ou para um concurso que você está estudando, por exemplo? Ah, Primeiro eu leio o livro, né, de cabo a rabo, do início ao fim. Depois eu faço anotações. Na verdade, durante a leitura, eu já vou fazendo uma série de anotações, né? Tento criar mapas mentais, faço listas de conceitos, é muito útil, dependendo do tipo de literatura que você estiver abordando, né? Mas assim, o tipo de estudo não diferencia do estudo normal para qualquer outra matéria, tá? Eu até costumo dizer que você deve estudar magia e ocultismo como se estivesse estudando qualquer outra matéria, tá? É isso. Qual a importância real de decorar os capítulos dos livros como é pedido nos juramentos do grau? O que se ganha com isso? Então, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é, se você não consegue decorar, sei lá, 65 versos, né, 70 versos de um poema, mas é capaz de decorar uma música inteira de um cantor famoso, o que você está querendo em magia? Né? Porque, pô, para decorar a música que está na moda é rápido. Para decorar o capítulo de uma poesia, de um livro sagrado, você não tem capacidade. Passada essa observação, existe uma série de coisas, de vivências, de experiências que só vão ser possíveis de ser explicadas dentro da vivência. Então, uma coisa que eu recomendo a vocês é decore o capítulo, leia o capítulo, faça do capítulo parte das suas práticas diárias, tal qual um cristão faria da leitura bíblica dele. Tá? Você vai colher coisas, você vai ter experiências que só vão fazer sentido para você dentro da sua vivência pessoal com o capítulo. Então confia, acredita, vai lá, vai dar certo. Como foi a escolha do seu mote e como proceder a essa escolha? Então, é uma pergunta legal, tá? Eu vou dar uma explanada aqui no meu moto. Não tem problema nenhum fazer isso. Meu moto, ele L45. Esse L vem de Lugo. Então, Frater Lugo 45. E da onde vem o Lugo? Vem de um aforisma que aparece escrito na coleira de um unicórnio que aparece lá em Liber 65, capítulo 3, se eu não me engano. Que diz o seguinte: Linea viridis girati universo, que é a linha verde que circunda o universo, que é também um aforisma por Ouroboros, ou para expansão de consciência, né? Então teria um duplo impacto, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que simboliza a expansão da consciência, a consciência se expandindo e abarcando todo o universo, também representa um processo retroalimentado, onde a serpente morde a própria cauda, né, de um processo contínuo de evolução no tempo. Tá?
Então é isso que eu quero representar com esse logo, com esse L, né? A linha verde que circunda o universo. A expansão da consciência para abarcar todo o universo conhecido e o processo retroalimentado do Ouroboros comendo a própria cauda, né? Esse processo de eterna evolução, vamos dizer assim, né? 45 vem da gematria, né, das letras. Lamed, Vav, Gimel, Vav. Então, a gematria das letras que compõem esse moto, né, em hebraico, das letras em hebraico, somam o número 45, que também possui uma série de significados específicos para a minha pessoa. Os motos da A, em geral, possuem letras e números. O que significa isso? Então, é uma dúvida bem frequente, tá, galera? Já vieram perguntar se eu era o 45º Frater da... Não, não é isso. Como eu falei anteriormente, né, na pergunta anterior, a gente abrevia o motro com a letra justamente para não ficar falando o tempo inteiro, né, o nome. Ah, tem alguns motros da A que são bem grandes, né? E aí, imagina, você toda vez que você apresentar, falar um motro inteiro, a frase inteira em latim ou em hebraico. Então, normalmente a gente abrevia para letra, né? E a gematria que acompanha o moto, uma forma de pensar, né, o conhecimento mágico, cabalístico, é entender cada número como sendo uma ideia. Então, num processo cartesiano, né, você teria cada número representando uma única ideia. E com isso, a gente diferenciaria os mútuos. Então, por exemplo, teria o L, Frater L 45, que a gematria atribui significado a essa letra. Teria, por exemplo, um Frater L 418, estou chutando aqui, tá galera? Estou inventando um outro. Que já representaria um outro conceito ligado ao número 418 e associado a essa letra. Então é uma forma de você codificar, né, diferentes ideias dentro de um único lema, um único moto mágico, né? Lembrando que moto vem justamente dessa ideia de lema. Seria aquilo que você está propondo ou realizando durante a manifestação daquele grau, tá bom? Indique o texto aleatório para leitura agora. Pô, passando do velho ao novo Aeon. Eu acho que esse texto, quem não leu e que está chegando agora em Telemann, vai colher ótimos frutos da sua leitura. Tá? Ele foi escrito pelo Achad, Frater Achad, e, assim, dá uma visão muito boa sobre o que é essa noção de novo Aeon, essa concepção do Sol interno. Então, se for para falar assim, do nada, vá ler Passando do Velho ao Novo Aeon, escrito por Frater Achad. Esse texto é muito bonitinho mesmo. É muito gostosinho de ler, É, né? uhum. Ele fala aqui dentro. Fala com o coração. Como ingressar na Astro Argento? Pô, então, a primeira coisa é você deve ser maior de idade, tá? Não que menores de idade não possam, mas assim, menor de idade, né, galera? Vai precisar de autorização de um responsável. E assim, sendo uma ordem que cultua a liberdade, fica meio estranho. Então, seja maior de idade. No meu perfil do Instagram tem lá uma postagem específica, né? O que é a AA, como fazer parte, etc. Mas basicamente o que você deve fazer é procurar uma das diversas linhagens que existem no Brasil. Se você não sabe onde procurar, recomendo, ou não sabe o que é uma linhagem, recomendo sempre aquele vídeo do Alan Wilms que está lá no YouTube. A A está morta, vida longa A. Lá você vai entender o que é uma linhagem. E na falta de uma indicação melhor de qual linhagem você se inscrever para fazer parte, visite o site, né, www.astroargentum.org.br, vá na seção lá de contate-nos, né, entre em contato e mande uma mensagem para nós que em breve, muito em breve, um neófito, né, vai entrar em contato com você para realizar todo o procedimento de ingresso na. Como Telemann se relaciona com as trevas?
Pô, é uma pergunta interessante. É, Telemann possui tantos aspectos de trevas e luz associados dentro da sua doutrina. Não como a maioria das pessoas pensa, né? Como trevas sendo algo terrível, algo ruim. Não. Se você parar para pensar que do ponto de vista do Sol, né, a única coisa que o Sol observa é a escuridão do espaço, nós começamos a ter algum indicativo do que representa trevas ou escuridão dentro de Telemann, né? Eu não vou dizer categoricamente que é isso. Não vou. Isso tudo parte de um conhecimento que surge da minha experiência pessoal, tá bom? Enquanto Hadith é a luz, né, é a estrela que brilha, a chama que brilha no âmago de todo homem e no coração de toda estrela, Nuit é a imensidão do espaço noturno, imensidão da escuridão, né? Então, Nuit associa-se muito mais a essa ideia de trevas para mim, né? A escuridão, até mesmo como algo feminino, né? Porque abarca a todas as coisas aonde a luz não está presente, vamos dizer assim. E até mesmo a luz, que parece ser tão grande dentro da perspectiva do Sol, por exemplo, quando olhamos para ele, se torna infinitamente pequeno quando nós entramos na perspectiva de quem é Nuit, né? A contínua do céu cravejada de estrelas. Agora, tem um outro aspecto que é importante nós observarmos, que o próprio Crowley ele diz que tanto o anjo quanto o demônio encontram-se dentro da Rosa Cruz, da segunda ordem, da Astro Argentum. Então é possível que exista uma consecução com o seu sagrado demônio guardião? Bem, não vou botar minha mão no fogo dizendo que não. Mas como já foi falado também em outros vídeos, embora a moralidade seja necessária, não existe uma única moralidade que vá te conduzir a esse estado de iluminação. Então aquilo que para mim pode ser considerado sinistro, trevoso, para o meu irmão pode ser segunda-feira, irmão. Uma outra questão que a gente pode abordar é a questão da sombra. Toda vez que você lança luz, você cria sombra, é inevitável. A existência da luz da consciência gera automaticamente um espaço de alijamento de uma série de noções, conceitos, ideias que nós não queremos trabalhar. Nós não estamos prontos e que, de certa forma, se esconde dessa luz da consciência. Esse conceito a gente pode começar a associar com a ideia de sombra ou treva, que é aquilo que eu não quero lidar. Mas assim, iniciação é o processo de jogar luz sobre essas coisas. Então, invariavelmente, em algum momento da sua trajetória, você vai ser obrigado a lidar com isso, tá? É inevitável. Estou engajado nas práticas de asana. Devo iniciar a prática do Liber Resh ou há algum impedimento? Não. O único impedimento é o seu próprio tempo, né? Lembra que eu falei sobre progredir nas práticas místicas de forma gradual? Tá aí, ó. Tá fazendo asana, tá gostosinho. Pô, já entra naquela posição, já não quer nem sair dali, pô. Pô, o que eu posso fazer agora que eu dominei um pouquinho a prática de asana? Acho que eu posso dar um pluizinho, né? Dar uma aumentadinha na prática. Ah. Hash é uma prática que ao mesmo tempo em que ela preenche o seu espaço, ritualiza os momentos do seu dia, né? Porque ela setoriza o dia em partes, ela é uma prática muito rápida. Então eu acho que não há nenhum problema em você adicionar, como eu falei, de forma lenta e gradativa, mais práticas místicas dentro da sua prática diária. A única coisa que você
tem que observar justamente a sua questão de tempo e dedicação. Se tiver ok, cara, só tem benefício a ganhar com isso, de verdade. Qual a diferença entre mágica com K e magia? Pô, então, essa é uma questão que o Crowley elaborou, de certa forma. É, era muito difícil, e até hoje né, definir o que é de fato que a gente faz em termos mágicos, vamos dizer assim, místicos, etc. Por quê? Porque quando você fala magia, uma enorme quantidade de gente vai ter aquela noção mitológica do que é magia. Para dissociar também, né, porque no inglês esse detalhe é mais difícil de pegar, né? Para dissociar a prática que ele fazia das práticas de palco, de magic de palco, né, da prestidigitação e até mesmo de certos conceitos que estavam sendo criados com um grande preconceito, né, da sociedade da época sobre o que era a prática mágica, o Crowley meio que criou, formulou esse termo, que é magic, ou magia, com K, mágica, né, para definir aquilo que era a prática que ele estava realizando. Né? Basicamente é isso. Frater, todo mundo tem seu telemita preferido. Qual é o seu? O meu é Belário. Olha, eu não conheço esse padrinho mágico, mas ele tem um texto Eu ia citar esse texto agora. pica, que é a única coisa que eu sei dele, mas eu acho esse texto foda, muito Pô, foda. e assim, você acertou no cara, né? Não é mágico. Nada mais é mágico. Você odeia que seja assim. Mas só assim você poderá vencer a maldição de Saturno. Você fez o juramento. A escolha sou eu ou Chorozon. Eu te espero na cidade das pirâmides. Belarium 83. Eu me arrepio, É, literalmente. assim, não tenho o que falar. Você acertou no cara. Se tem alguém que é o meu telemita preferido, é Jack Parsons, Belarium. Não só por, por esse texto, né? Que quem não conhece eu recomendo a leitura. Vai dar uma noção muito boa, ou não, do que é um mestre do templo. Né? Que é a análise por um mestre do templo dos nodos significativos do seu veículo material. Tá? Escrito pelo Belarion, né? Pelo Jack Parsons. Jack Parsons não, pelo Belarion. E, pô, pra mim é o cara, de verdade. Né? Não só pela história dele, do que ele fez para a humanidade como engenheiro de foguetes e tal, mas assim, esse texto ele toca o meu coração num local que eu me arrepio. Toda vez que eu leio esse texto eu me arrepio. Tanto que eu decorei uma parte dele no final, né? Mora aqui dentro. Como lidar com os sentimentos de culpa e ansiedade? Hum, então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a magia ou a religião ela não vai resolver isso sozinha, tá? Vamos ser sinceros? Se você tivesse um problema como pressão alta, você ia confiar apenas no trabalho mágico? Se você tivesse com câncer, você ia ignorar a quimioterapia apenas para se curar por meio religioso? Não. Então, ansiedade e depressão são situações como culpa, sensação de culpa, né? São problemas ligados à psique e são doenças, tá? Tem a ansiedade, principalmente. Culpa nem tanto, mas ansiedade sim. E como tal, precisam do acompanhamento de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, tá? Assim como quem é cardíaco precisa do acompanhamento de um médico especializado. Concorda? Dito isso, né, uma ferramenta que é muito poderosa é o diário mágico. Crie anotações, faça observações sobre seus sentimentos. Tente, através dessas anotações, compreender as causas
primárias por trás desses problemas, né? O diário mágico ele é uma ferramenta de auxílio poderosíssima. Por quê? A partir do momento que você começa a escrever os seus sentimentos e você começa a reler aquelas páginas, você começa a criar uma capacidade que até então a maioria das pessoas não possui, que é a constância naquilo que sente. Então, você vai começar a criar recursos, né, que vão lhe permitir identificar os gatilhos que acionam esses sentimentos e, a partir daí, agir no mundo de forma objetiva para impedir que eles se manifestem. Mas lembre-se, procure ajuda profissional. Não tem problema nenhum em fazer isso. Perdi o contato com meu instrutor há muito tempo. O que devo fazer para retomar a instrução? Pô, a primeira coisa é tenta entrar em contato com ele. Existem duas situações, né? A pessoa está de estudante, nunca mais entrou em contato e acha que perdeu o contato. E a pessoa que realmente perdeu o contato, o e-mail. Eu não tenho mais o e-mail do meu instrutor. Se você apenas está há muito tempo sem entrar em contato com o seu instrutor, entre em contato com ele. Mande uma mensagem. E aí, frata? Pô, posso continuar a instrução contigo? Tal, pá. Ele vai te responder. Ou não, né? Se você perceber que ele não respondeu, ou que você realmente não tem mais o e-mail, o contato, o número dessa pessoa, entre em contato com a portaria da linhagem, da qual você se candidatou, tente explicar a sua situação, e eu acredito que um outro irmão vai ser encaminhado para cuidar da sua situação. Não tem grandes problemas relacionados a isso, tá? Basicamente é isso. Você acha que a prática do diário mágico tem sido negligenciada pelos magistas? Sim, em geral sim. Em grande parte porque os magistas, os praticantes de magia e tal, enxergam a prática do diário mágico como se fosse uma obrigação e não como uma prática isolada em si. É como se ela fosse um complemento da prática mágica e não uma prática em si. Ah, eu fiz o ritual menor do pentagrama e ao final dele eu fiz a anotação. Como se essa anotação no diário fizesse parte da prática do ritual menor do pentagrama. E não é. O diário mágico ele é uma prática mágica por si mesma. Enquanto o praticante não entender que ele está fazendo o diário mágico para ele e não para o instrutor, e não para o mundo, e não pra... ele não vai dar a seriedade necessária que o diário mágico precisa. Você não escreve diário mágico para o seu instrutor. Você manda o diário mágico para o seu instrutor como consequência de um juramento que você assinou. Mas o diário mágico é uma prática que está no cerne daquilo que a gente define como iluminismo científico. Se você já fez aula de química em laboratório, você vai lembrar do caderninho do químico. Quem aí é químico sabe do que eu estou falando. É um caderno onde você literalmente anota tudo que você faz no laboratório. Mas assim, é tudo. Por quê? Porque durante os procedimentos, muitas vezes você descobre algo que é um acaso. Putz, fiz aqui sem querer. E como é que você vai reproduzir isso se você não tiver uma anotação acurrada da prática que você realizou? Então a prática do diário mágico, a prática da anotação, ela é uma prática por si e não um complemento necessário às suas práticas mágicas. Enquanto você não encarar isso com a seriedade que isso precisa, você não vai, você vai acabar negligenciando isso, como grande parte das pessoas fazem. Uma das grandes dificuldades que eu tenho hoje no coletivo oculto é justamente a prática de diário mágico, com algumas das pessoas que querem se candidatar como membros. As pessoas chegam até nós, elas estudam, elas praticam, e aí quando você pede para ela entregar um diário mágico, ela fala, mas eu tenho que anotar? Tem. É um princípio do iluminismo científico, né? Criar dados que possam ser comparados, que possam ser observados por pares. Entendeu? É isso. Qual a sua relação com o tarô? Então, o tarô para mim, muito mais do que um oráculo, ele é um mapa. Ele é um mapa simbólico de referências relacionados à Cabala, né?
Lá nós temos 10 números, 22 letras e 4 mundos, que são as evoluções das cartas da corte. Os 22 letras são os 22 arcanos maiores e os 10 números são as 10 cartas numeradas de naipe, né? Que representam cada uma das 10 esferas da árvore da vida dentro dos 4 mundos cabalísticos, ou seja, os 4 naipes do baralho. Entendeu? Então, muito mais do que um veículo oracular, para mim o tarô representa um mapa simbólico do caminho da iluminação. Qual a importância do tarô para o desenvolvimento do magista? Então, complementando, né, a pergunta anterior, como eu disse, se você for falar em relação ao desenvolvimento mágico, espiritual, por mais que o tarô funcione sim como um veículo oracular, né, uma ferramenta oracular, na medida em que você vai decorando, à medida que você vai estudando as cartas e as cartas vão ganhando significado para você interno, é como se você estivesse criando uma biblioteca interna simbólica resumida em um único símbolo. Então, o tarô ele representa, né, símbolos chaves que servem de aglomerado simbólico para uma série de situações. Quando você pega uma carta, por exemplo, como a do mago, o significado unicamente dela na tiragem do baralho não abarca a completude de símbolos que podem ser associadas a esse arcano maior se você abordar ele para fora unicamente do sentido oracular. Entendeu? Então o tarô ele é muito importante, principalmente como dicionário simbólico. Dentro da mitologia telêmica, qual entidade te é mais cara e por quê? Pô. Então, eu acho que o binômio Hadith Nuit, Nuit Hadith, não tem para onde fugir. Mas as ideias que estão associadas a Hadith me são muito caras. Pensar constantemente sobre essa perspectiva, sobre esse conceito do que é Hadith, me levou a uma série de impressões, concepções, não sei, que para mim me são muito caras. Então, por mais que todas elas tenham um significado especial dentro do meu coração, Hadith, como o centro invisível da consciência, ou como o ponto de perspectiva da onde nós observamos o mundo, me é um conceito muito caro. Eu guardo com mais carinho no coração, vamos dizer assim. Como Telemann interpreta a vontade de poder conforme a definição de Nietzsche? Pô, vontade de poder em Nietzsche é um pouco diferente da ideia de vontade, né, ligada à liberdade em Kant. Se eu não me engano, em Nietzsche, né, essa vontade ela seria como um mover instintivo na direção da autossuperação. Seria algo muito que me lembra muito as noções de pulsão de vida, né, de querer superar-se, de perpetuar-se, e também de evoluir no sentido de superação, mas algo que é muito mais instintivo, ligado muito mais a uma expressão de um desejo, né, do que de uma vontade imperativa. Uma pessoa que utiliza extremamente a vontade, mudando toda a sua realidade pessoal, pode ser considerada um deus? Pode. Ponto. Próxima pergunta. Não, calma. Cara, Depende da situação, né? é, você pode. A questão toda é você está usando a sua vontade para modificar a sua realidade. Né? Em
Telemann a gente diz que se você está buscando manifestar a sua vontade com a vontade de um Deus, e visto que no universo não existe duas vontades iguais, se você tem a vontade suprema, a vontade de Deus, então você é aquilo, né? Você alinha a sua vontade com a vontade universal, você se torna Deus, porque a vontade de Deus é a vontade universal. E não existem dois seres com a mesma vontade, com a mesma órbita. Entendeu? Qual é o produto final que a iniciação quer produzir no telemita? É a capacidade de movimentar, ou de mover, ou de mudar a sua realidade pessoal de acordo com a sua própria vontade. Então, se você é capaz de realizar isso, é justo dizer que você é o Deus, pelo menos, da sua própria realidade objetiva individual. No mínimo. Como Telemann interpreta as tradições do caminho da mão esquerda? Cara, então, vamos lá. Esse termo, caminho da mão esquerda, quando a gente utiliza ele para definir o que antigamente era chamado de magia negra ou baixa magia, não entra, não se alinha com os conceitos que eram utilizados pelo Crowley na formulação de Telemann e na formulação da astronomia. Tá? Ou melhor, até se alinha, mas num aspecto muito mais complexo. Tem muita gente que diz, Telemann é um caminho da mão esquerda, porque blá blá blá, de pão duro. Não interessa, galera. Em Telemann, se você leu Telemann, se você leu os manuscritos da ordem, os textos da ordem, você vai ver que existe um grau específico chamado adepto do caminho da mão esquerda. O que é o adepto do caminho da mão esquerda? Ele é um adeptus exemptus que falhou na obliteração do seu ego na travessia do abismo. Então, até para você praticar o caminho da mão esquerda dentro da estrutura da Astrum Argentum, você precisa ter realizado a consecução da conversação e conhecimento com o Sagrado Anjo Guardião, ter chegado ao grau de adeptus exemptus, ter realizado o juramento do abismo e falhado nisso. Não é assim, cheguei ontem, sou um cara... Não é assim, galera. Toda a prática te encaminha para a consecução da sua grande obra, independente da roupagem cultural que essa prática possui. Ela é uma prática do caminho da mão direita. Mas eu invoquei o demônio da Goécia. Tanto faz. Você fez isso para poder botar ele sob controle, para parar de fazer merda no mundo. Então como é que você vai dizer que isso é um caminho da mão esquerda, pô? Aí você entra na ideia de que caminho da mão esquerda é uma prática, é um conceito que foi importado do Tantra, que foi totalmente deturpado quando chegou aqui no Ocidente. Então nós temos que associar tudo que se fala hoje com o caminho da mão esquerda com o que antigamente era associado com magia negra ou baixa magia. E nós entendemos que é necessária a evolução do termo, porque magia negra é um conceito racista usar esse termo. Né? E tá certo mesmo, mudar, não tem que ter magia branca, magia negra. O que é isso, gente? Doideira é essa? Né? Mas assim, dentro do recorte específico de Telemann, é isso. Então, Astrum Argentum não é uma ordem do caminho da mão esquerda. Não é. Se te encaminha para o contato, conversação, Sagrado Anjo Guardião, é caminho da mão direita. Caminho da mão esquerda é a falha na travessia do abismo do Adeptus Exemptus. E aí Chorozon, que também não é qualquer conceito. Chorozon é o demônio do ego, que é quando um pequeno pedaço do ego que não foi destruído na travessia do abismo infla e domina toda a estrutura do ser. Então o magista, em vez de ressurgir
como um bebê do abismo, ele se transforma num demônio egóico alimentado por uma fórmula que vai levar ele a se autodestruir. É isso. Qual o melhor conselho você poderia dar para um probacionista? Irmão, continua. Só vai Só vai. pelo caminho do meio. Então, atente-se ao seu juramento. Vou falar isso em milhões de vezes. Faz o que você tem que fazer e para de inventar moda. Ah, porque eu quero fazer contato com o anjo enoquiano. Tá bom, vai lá. Só não está dizendo nada no seu juramento sobre contato com o anjo enoquiano, concorda? Não faz nem parte da literatura do seu grau, concorda? Quer perder tempo com isso? Perca tempo da forma como você quiser. Só que depois não fica reclamando que não passou de grau. Pega o teu juramento, lê o teu juramento e faz o que você jurou fazer. Ponto. É isso. É o melhor conselho que eu posso te dar. Para de inventar moda. É isso, Frater, por hoje. Pô, que legal. Gostei muito, né, dessas perguntas. Eu estava bem universitário. Tava, hoje as perguntas né, subiram, realmente, a galera. Pô. Mas assim, galera, eu peço perdão de novo, como eu falei. Nós tivemos esse problema com a Meta, né, com os stories da Meta. E não tem o que fazer, né? Eu peço que vocês reenviem as perguntas, caso elas não tenham sido respondidas hoje. Nós tentamos de todas as formas recuperar a maior parte das perguntas. Teve uma ou outra que eu realmente não consegui recuperar. E até semana que vem com mais um episódio de Pergunte ao Frater, aqui apenas no YouTube. Tchau, Frater, até semana que vem. Lembrando, não vá pela sombra, vá pelo caminho do meio. É isso aí, procure seu lugar ao sol.